Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vim aqui para te trazer uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra que eu creio que vai falar muito ao teu coração nessa noite. A palavra se encontra em Romanos 8, verso 35, que é mais uma pergunta: o que há de nos separar do amor de Cristo? Paulo relata esta pergunta aos romanos, perguntando a eles: o que há de nos separar do amor de Cristo? Então ele complementa: nem a ira, nem a tribulação, nem a contenda, nada há de nos separar do amor de Cristo. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo está dando um exemplo de como o Senhor tem amor por nós. Paulo está dando um exemplo do amor de Deus para conosco. Porque o amor de Deus, ele é ousado. O amor de Deus para conosco é tão difícil de explicar, querido, que com palavras às vezes nós não conseguimos. Mas uma coisa eu posso te dizer, querido: o amor de Deus é perfeito para conosco. Tanto que Paulo acrescenta que nada, nenhuma circunstância pode nos separar do amor dele. Nada. Paulo mesmo adverte: nada pode nos separar. Se você for ler Lucas capítulo 15, verso 18, vai dizer, vai nos dar um exemplo de como é o amor de Deus para conosco. Nós podemos até nos desviar do caminho do Senhor, mas se nós tomarmos a decisão de voltar, o Senhor há de nos acolher. O Senhor há de nos vestir com melhores vestes, com o melhor anel. O Senhor nunca nos deixa, apesar de às vezes nós virarmos as costas para Ele. Mas uma coisa é certa: o Senhor nunca há de nos deixar. O Senhor nunca há de nos abandonar. Pelo contrário, somos nós que às vezes saímos do teu propósito. Somos nós que às vezes saímos da tua presença. Somos nós que às vezes nos desviamos da vontade dele. Mas o Senhor sempre vai nos amar. Ele nunca vai deixar de cumprir as promessas. Mas basta nós ficarmos na presença dele. Basta nós nos colocarmos à disposição dele. Porque tudo ele pode. O Senhor tudo pode fazer na minha. O Senhor tudo pode fazer na tua vida. Nada é impossível para o Senhor, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Se o Senhor quiser te fazer rico amanhã, Ele pode, porque Ele é o dono de tudo. Se Ele quiser fazer de você a pessoa mais importante do planeta, Ele pode, porque Ele é o dono de tudo. Mas o Senhor deixa bem claro: sede fiel no pouco. Como assim, pregador? Sede fiel nos mínimos detalhes. Sede fiel nas pequenas coisas, porque é nas pequenas coisas que o Senhor nos honra. É nas pequenas coisas que o Senhor nos honra, que o Senhor nos dá a vitória. E Ele acrescenta ainda mais: se fores fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se fores fiel, filho, nas mínimas coisas, eu vou te colocar em muitas. Nunca nós vamos começar de cima, nós sempre vamos começar de baixo. E assim tem um tempo até que nós venhamos crescer. Tem um tempo, assim como um homem
faz a forma de um vaso com barro, com a lama, leva ao forno e tira um vaso feito, assim o Senhor faz na nossa vida. Tudo é questão de processo, e a nossa vida com Deus também tem um processo. Nós começamos lá de baixo, o Senhor nos tira do montulho, vai nos moldando, vai tirando uma coisa que não agrada aqui, vai tirando uma coisa que não agrada ali, e assim vai indo, até que nós viemos ser um vaso perfeito aos olhos dele. Até que o Senhor olha e fala: não, agora sim meu filho está pronto para grandes coisas. Agora sim o meu filho está pronto para grandes batalhas. Porque o Senhor não coloca grandes batalhas na mão de quem não tem coragem. O Senhor não dá grandes batalhas a quem não está firme. E como Ele faz isso? Como o Senhor nos deixa firme? O Senhor te leva para o deserto, pois é no deserto que a gente se fortalece, pois é nas lutas, nas diversidades, que aí a gente vai se fortalecendo, que aí a gente vai ganhando experiência, que aí a gente vai ganhando novas experiências. Mas fica tranquilo, essas experiências não são para te matar, mas são para te deixar mais forte. Lembra quando o povo Israel estava no deserto? Você lembra do processo de Moisés para se tornar um dos maiores profetas que hoje nós conhecemos e lemos e estudamos? Moisés também teve o processo. Moisés também teve o processo de se aperfeiçoar. Moisés também teve o processo de ser uma pessoa muito usada nas mãos de Deus. Ele teve um processo para o Senhor, para ter uma intimidade com Deus. Não foi da noite para o dia que Moisés se tornou um dos maiores líderes naquele tempo. Moisés teve o tempo de processo. Mas por quê? Porque ele se rasgava na presença do Senhor. Porque ele verdadeiramente tinha o amor por Cristo. Davi também teve o seu processo e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque estes homens verdadeiramente tinham o temor no teu coração. Paulo também foi um dos maiores homens. Paulo foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Quando ele tem um encontro com o Senhor em Damasco, que vai falar em Atos capítulo 9, no qual ele tem um verdadeiro encontro com o Mestre na caminhada para Damasco. Nada, querido, nada pode te separar do amor de Deus. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: fica na minha presença, fica na dispensação do meu Espírito, porque eu quero te levantar. Você que está vendo esse vídeo, o Senhor quer te levantar. Você que está vendo esse vídeo, o Senhor quer fazer de você uma grande pessoa, um grande homem na presença dEle. Você está dizendo: fica na minha dispensação, fica na minha presença, não largue o barco por nada. Se doe ao Evangelho, se doa pela obra do Senhor. Que venhamos olhar primeiramente com amor, venhamos olhar com o amor de Cristo, venhamos olhar com os olhos do Senhor. Venhamos olhar assim como Cristo olhou a humanidade. Venhamos ver assim como o Senhor nos olha. Pois a palavra dele: sede meus imitadores. Que não venhamos olhar com o olhar da condenação, mas com o olhar do amor. Porque o mundo hoje em dia está com falta de amor. O mundo hoje em dia perdeu o amor, querido. Mas que viemos ser diferentes.
venhamos ser diferentes, querido. Que venhamos olhar com mais amor, porque a palavra diz que o mundo está padecendo por falta de amor, mas também de conhecimento. Mas tudo se baseia no amor, porque Cristo é o amor e Ele é o amor perfeito. Por isso que Ele fala que nenhuma circunstância pode nos separar dele, nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Cristo. Amém, querido? Eu agradeço a você que viu esta mensagem, que venha ter falado no teu coração essa noite. Amém. Fiquem na paz do Senhor, todos vocês.